E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco e esse é mais um vídeo de leituras aqui no Errâncias e eu vou comentar um livro que me foi recomendado por algumas pessoas. Uma delas, inclusive, eu conheci através do canal, que é o Cristiano Almeida, e que hoje em dia é um amigo, basicamente um amigo virtual, mas de toda forma um amigo e um bom amigo. Também me foi recomendado pelo Paulo Bier, esse um amigo analógico, virtual, acadêmico, pessoal de longa data. E mais gente, que agora eu não vou lembrar, então vocês que também me recomendaram o livro, eu peço desculpas por não lembrar o nome, mas agradeço a todo mundo que recomendou. O livro de que eu vou falar hoje é esse livro aqui. Vocês já me falaram várias vezes que vocês não conseguem ler quando eu mostro, mas eu mostro ainda assim, porque acho legal ter a carinha dele. Olha ele, aqui, ó. O livro chama A Mais Recôndita Memória dos Homens e é do Mohamed Sar. Não vou saber falar o nome dele direitinho. Foi editado no Brasil pela Fósforo e publicado inicialmente em 2023. Então, um livro relativamente recente, eu estou gravando no finalzinho de março de 2025. E eu super entendi porque tantas pessoas lembraram de mim quando leram o livro. Basicamente, é um livro fortemente inserido na tradição borgiana de literatura. O Jorge Luis Borges criou uma tradição literária, então assim como existe literatura kafkiana, existe também literatura borgiana, e esse é um romance borgiano, já já vou falar por quê. É um livro que tem como tema central um tema que muito me interessa, de longa data, um monte de gente sabe, que é autorização e angústia de influência, e já já vou explicar isso também. Não bastasse isso, é um livro que debate bastante a relação entre impérios europeus e os países que foram historicamente suas colônias, no caso Senegal e França. Então é um livro que toca em vários temas que de fato me interessam e dos quais eu falo, né? Então pessoas que orbitam aí espaços pelos quais eu também passo têm notícia disso e realmente você vai lendo e ele vai ressoando, né? Com temas que para mim interessam bastante, então fiquei muito contente com a oportunidade de ler. Então queria comentar esses pontos em particular e depois eu comento um tanto sobre o livro em geral, ou faço o contrário, não sei bem, vamos ver. Acho que eu começo pelo contrário, uma situação geral do livro e depois eu falo porque ele me interessa. Então se trata de um romance, e é um romance situado no nosso contemporâneo aqui, né? Então século XXI, primeiro quartel do século XXI. Não fica muito claro se ele é de 2012, 13, 14, mas ele está situado em algum lugar no primeiro quartel aqui do século XXI, que é onde estamos nós também. Mas ele tem um rabo de cometa, né? Ele arremete para momentos anteriores do século XX. Então ele tem um momento narrativo importante, ancorado nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Tem um momento importante também ali em meados dos anos 60, alguma coisa assim, e tem esse momento que é o contemporâneo nosso. E ele gravita em torno de um livro, que é um livro fictício, é um livro que o Mohamed Sar inventou e não escreveu, no caso, né, que chama O Labirinto do Inumano. Esse livro teria sido escrito por um cidadão, que é um personagem importante do livro, mas o livro não aparece propriamente, né? Tem trechos do livro que ele fala, que ele cita, por assim dizer. Então, o livro A Mais Recôndita Memória dos Homens, ele recobre eventos que se dão no entorno de um outro livro. E esse é um recurso tipicamente borgiano, né? Borges tem vários contos que tratam da recepção, ou de polêmicas, ou de desdobramentos insólitos de livros que não existem. Alguns livros inscritos numa certa tradição, então livros que não foram escritos por autores que efetivamente existiram, esse tipo de coisa, né? Então esse tipo de retórica, de estratégia, na verdade, de estratégia narrativa é classicamente borgiana e é um elemento estruturante do livro do Mohamed Sar. O A Mais Recôndita Memória dos Homens, ele gravita em torno do Labirinto do Inumano, que seria esse livro escrito por esse cara cujo nome não me lembro agora, que é um personagem central aí do livro, né?
E aí esse livro, o ponto é que esse livro teria gerado ondas de choque na cultura francesa e outras culturas, mas principalmente a francesa. E aí o livro tem como protagonista principal um escritor que é senegalês, mas que está instalado na França e que se inscreve ali na comunidade literária da França. Um cara que foi lá para estudar letras, eventualmente lança um primeiro livro, o livro tem uma recepção específica e assim ele é inscrito nessa comunidade dentro da França, que é a comunidade dos escritores africanos, ou da literatura negra, né? E ele vai provocando muito como isso funciona e como marcas do colonialismo se inserem, vão se insinuando nesse tipo de formação cultural, em que se celebra numa certa medida uma cultura classicamente africana, uma literatura tradicional negra, mas isso serve como mecanismo de captura, onde isso fetichiza o autor ou aprisiona o autor e o autor fica na sombra de um outro campo, que seria o campo da literatura de verdade, que seria o campo europeu. Mesmo se eventualmente esse autor consegue de alguma maneira chamar atenção, ele fica aprisionado nesse lugar. E aí isso Mohamed Sar ainda vai problematizar, né? Ele dá uma volta a mais nesse parafuso. Mesmo num cenário eventual em que o autor conseguisse franquear o acesso em meio ao cânone literário europeu, o que tem de tão libertador no cânone literário europeu? O que acontece com um africano se ele consegue, de repente, ser plenamente inscrito numa determinada Europa cultural? Então essas são questões filosóficas, numa certa medida, são questões de teoria política, mas que elas são discutidas no seio do texto. Apesar disso, que fique claro para o leitor, é um romance na melhor tradução de romance. Então você acompanha os personagens, eles têm uma ou outra conversa ali mais erudita e o protagonista é um cara interessado em assuntos de ciências humanas. Então, de vez em quando, ele empresta coisas, né, ao arco narrativo. Não é narrado propriamente em primeira pessoa, mas ainda assim, né, tem essa questão do estilo livre indireto, que é uma tradição em que o ponto de vista privilegiado pelo narrador influi a maneira como a narração é feita. Então, se a gente está muito próximo de um determinado personagem, isso modula a maneira como a narrativa é feita. Então, se eu for narrar mais próximo do ponto de vista de uma criança, mesmo que eu não coloque na primeira pessoa, mesmo que a narrativa não seja feita pela criança, se eu estou próximo da criança, o estilo livre indireto preconiza que a narrativa fique mais pautada pelo infantil. Por outro lado, se eu me coloco em outro lugar, e outro lugar, e outro lugar, por aí vai, né? Então, dependendo de onde eu me posiciono, a narrativa modula. Tudo isso para dizer, então, que o texto tem ali os seus arremedos, né, de teorização, mas é um romance plenamente inscrito na tradição de romance. É um romance com uma certa marca derivativa do ponto de vista do estilo, então tem acontecimentos, né, tem muita coisa que rola, lembra um pouco esse estilo das grandes jornadas, né, os romances que tem 6, 7, 8 livros, os Outlander da vida, 50 Tons de Cinza, em que se acompanha um pouco as peripécias, né, de um autor e de um personagem, e aí os acontecimentos vão um pouco se seguindo. O A Mais Recôndita Memória dos Homens tem um pouco as marcas desse estilo, mas para todos os efeitos é isso, é um romance com uma problemática que ressoa em relação a vários temas do campo das ciências humanas. E entra nesse estilo borgiano considerando os temas, né? O livro, o que sobra de um homem depois que o homem se vai, o homem no sentido do humano, né? Então tem várias discussões que são encetadas aí com uma certa marca decolonial que aí certamente não estava no Borges, mas que está no Mohamed Sar. E ele coloca pro A Mais Recôndita Memória dos Homens. Livro interessante, configuração interessante, estrutura interessante, estilo de escrita leve, então é isso, né? É um livro interessante que tem essas características gerais. E esses temas que eu mencionei, então eu vou falar rapidamente deles, né? Por que o livro trata da autorização e angústia de influência? Autorização e angústia de influência é um campo que ele foi apresentado para a teoria literária a partir do Harold Bloom,
que é um teórico literário especializado em poesia, poesia europeia, canônica, é um defensor, inclusive, da supremacia do cânone europeu, por assim dizer. Então é um teórico literário conservador, né, para os parâmetros de hoje. E ele propõe essas expressões, autorização e angústia de influência. O problema do Harold Bloom é o que faz de um autor. E o que ele apresenta é uma espécie de dilema, um dilema intelectual e um dilema criativo também. Quando um autor quer trazer uma contribuição, quando um autor quer ser um autor, né, então a pessoa decidiu que vai escrever e que ela vai fazer o nome dela no campo da escrita, ela precisa de alguma maneira se inscrever numa comunidade, né? Assim, as coisas que são celebradas. A gente tem uma quantidade de autores que conseguiram inscrever as obras deles de forma que eles são considerados notáveis, prestigiosos, são celebrados, etc. E aí a pessoa provavelmente vai ter os parâmetros dela. Pô, eu quero escrever que nem o Borges, quero escrever que nem o Kafka, quero escrever que nem, sei lá, eu, né, o Harold Bloom. E aí você tem um pouco esses parâmetros. O dilema seria, se você imita esses caras, você vai garantir que você vai ser um mau escritor. Né? Um imitador não é um bom escritor. Por outro lado, para você conseguir ser reconhecido como um bom escritor, você tem que se deixar influenciar pelo que existe de melhor na nossa tradição. Né? O legado que nos foi deixado, ele é um pouco o melhor jeito de conseguir fazer alguma coisa. Né? Sobre os ombros de gigantes, você consegue deixar uma marca. Se você tiver que sair do zero, inventar uma coisa completamente nova, você vai estar em maus lençóis, para resumir a história. Então você tem uma equilibração que ela é muito difícil nesse sentido. Mesmo alguém profundamente inovador, vamos pensar no Joyce, né, quando ele escreve Ulisses. Ulisses é o nome de um personagem da Odisseia. Né? A Odisseia é a história do Odisseu, que é outro nome para Ulisses. Então um cara que faz uma coisa muito inovadora, ele está profundamente pautado pela tradição europeia clássica. O personagem central dele remete o personagem central de instalação do cânone literário ocidental. Então esse tipo de dilema sempre se apresenta de uma forma ou de outra. E aí toda a questão é como você navega nesse campo. E isso dá trabalho para o autor. Então tem todo um trabalho, que é um trabalho emocional, é um trabalho intelectual, é um trabalho criativo, é um trabalho técnico, de navegar em meio a esses determinantes. E A Mais Recôndita Memória dos Homens, cara, numa medida um pouco abstrata, assim, formal, o livro é sobre isso. Ele trata desse O Labirinto do Inumano, que é um livro onde isso aparece muito fortemente. Esse livro, que é um livro que não existe, né, que o Sartre inventou e sobre o qual ele montou o livro dele, esse livro, O Labirinto do Inumano, é um livro onde essa questão aparece de maneira decisiva. Esse seria um pequeno spoiler, eu vou poupar vocês disso. Mas é um livro que trata muito do legado intelectual e de como um determinado autor lida com aqueles que vieram antes dele. E ele, por sua vez, ele vai ser uma espécie de buraco negro da influência para os autores africanistas ou africanos da França em que está ambientada a história que o Mohamed Sarr narra. Então os autores, eles ficam, os escritores, né, dessa comunidade africanista, dessa comunidade da literatura negra, eles ficam muito às voltas com essas influências. E aí o Labirinto do Inumano, ele é um labirinto, propriamente. Só que o labirinto, além de ser o livro O Labirinto do Inumano, o labirinto é a influência propriamente dita. O jogo de influências é um labirinto. E como todo labirinto, aí volta uma temática tipicamente borgiana, o labirinto, ele apresenta, ele confronta aquele que mergulha nele com um desafio que é um desafio remetido à pessoa de quem mergulha. Por quê? Porque internamente ao labirinto você não tem visão do todo. O único jeito de você conseguir entender o labirinto é você conseguir mergulhar no seu estar perdido dentro do labirinto. Se você tenta tirar pistas formais, você só consegue sair se o labirinto é uma merda, se ele é muito mal feito. Porque você pode ter macetes, é claro, né? Então quantas direitas, quantas esquerdas, quantas curvas e quantos ângulos retos você encontrou pelo caminho, você tenta usar isso para garantir que você não está andando em círculos. Mas para além disso,
Um labirinto que presta é um labirinto em que você mergulha e aí você se perde dos seus parâmetros exteriores de julgamento. A única possibilidade que você tem de sair é se você conseguir se perder em si mesmo, para se encontrar em si mesmo, e quando você sai transformado. Essa é a mística do labirinto. Por isso o labirinto é um tema na comunidade humana. Porque o labirinto é uma espécie de metáfora para a iluminação, para a jornada de iluminação. Como você faz para se perder e sair tendo sido renovado no percurso. Então, nesse sentido, o Labirinto do Inumano, que é o livro ali, ele é uma espécie de tropo, né? Ele é uma figura representativa de uma problemática que é fortemente presente na comunidade do livro, por assim dizer, não a Bíblia, né? Mas a comunidade do livro, as pessoas que se ocupam com o livro como um objeto de fascínio. E aí, em torno disso, a gente encontra o fio que estrutura esse livro, A Mais Recôndita Memória dos Homens. Então ele é um pouco labiríntico no sentido de que você vai de um país para o outro, de uma época para outra, e muda o personagem, e aí o cara deriva em alguma coisa ali, você fala, meu Deus, por que você está falando disso? E aí aparece uma influencer, de repente, no grupo deles, e aí de repente ele tá lá mudando de país para trepar com uma cidadã lá, porque ele se apaixonou, que isso, cara? Mas isso tudo faz parte da jornada dele, esse é o labirinto do protagonista. Então, o convite, se eu compreendo, o convite que o Mohamed Sar nos faz é, bom, mergulha nesse livro. E esse livro é, numa certa medida, o Labirinto do Inumano, no sentido de que, se você não quiser que ele seja só literatura, né, de entretenimento, você vai se perdendo um pouco nele e você vai se deixando impactar pelas provocações, pelas inquietações, pelas reflexões, pelas curvas abruptas que ele faz. E esse movimento é o que interessa do livro, é o livro enquanto jornada. Então, é isso que me ocorre a partir da experiência de leitura. Uma vez mais, agradeço as pessoas que me recomendaram a leitura, né? De fato, acho que um livro que dialoga fortemente com temas e autores que me são muito caros. E espero que, se vocês forem ler, vocês aproveitem tanto quanto eu e consigam sair. Então é isso, gente. Grande abraço e até uma próxima.